E queria agora, então, chamar a Andréia Coutinho, do Instituto X, ou Instituto Clima e Sociedade, para falar com a gente. Andréia, super bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigada a você, Renata, pelo convite. Obrigada, Danilo, pela apresentação. Que honra poder falar depois do Danilo, porque a gente se conheceu em um espaço muito interessante, que foi o processo seletivo do ICL, que ele mostrou aí, que fomentou ainda mais essa liderança que ele tem como jovem ativista negro no campo climático. Então, eu me sinto realmente muito honrada de falar depois dele, de poder ouvir quantas coisas, quantos caminhos você tem trilhado. Parabéns pela sua trajetória, Danilo. Obrigado. Bom, eu não preparei uma apresentação porque o meu intuito é fazer algumas provocações no sentido de diálogo com vocês. Então, eu queria saudar todos e todas que estão aqui hoje conectados, sintonizados nessa noite de celebração, né? Obrigada pela presença e acho que a melhor maneira de iniciar essa apresentação é parabenizando as lideranças pela maratona desse treinamento global, né, que resultou nessa formação do Climate Reality. E eu me sinto muito privilegiada por poder compartilhar uma mensagem para vocês que expressa um pouco da minha trajetória recente e intensa na comunidade climática. Mas antes de tudo, eu queria me apresentar brevemente. Meu nome é Andréia Coutinho, eu tenho 29 anos, sou jornalista, fiz mestrado em Relações Étnico-Raciais, onde eu me consolidei, eu forjei, me tornei absolutamente comprometida com os princípios de equidade racial e de gênero. Atualmente, a minha principal atuação de dedicação é como coordenadora de comunicação do Instituto Clima e Sociedade. Então, para quem ainda não conhece, o IX, como a gente chama a sigla, é uma das principais organizações que atuam na construção de soluções para a crise climática no Brasil e é uma referência no campo da filantropia no Brasil, né? Então, foi lá que eu conheci o Danilo, foi lá que eu conheci o Delcio, que infelizmente não vai estar com a gente hoje, foi lá que eu conheci a Renata e muitos de vocês que estão aí na plateia, né? Então, enquanto organização, a gente acredita que falar de clima é falar de sociedade, então a gente financia, apoia iniciativas que traçam planos de ação frente aos problemas climáticos e que resultem na qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, dos que se encontram em situação de vulnerabilidade. O Danilo trouxe muito isso na apresentação dele e eu queria dar um pouco de continuidade à fala dele, pegando esse gancho da vulnerabilidade. Mas eu queria talvez ir para uma direção um pouco diferente, porque tendo a vulnerabilidade como uma palavra-chave, eu tenho visto que ela tem feito parte da dimensão política dos debates e das ações no combate à mudança do clima. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de trazer perguntas. Eu acho que as perguntas impulsionam e ecoam na gente outras provocações, não só por ser jornalista, mas por ter isso na minha personalidade. Então, a gente já tem estudos, estatísticas, reportagens, citações e uma infinidade de conexões genéricas sobre clima e vulnerabilidade. Existe uma brincadeira comum na comunidade climática que diz que a comunidade climática cabe em um micro-ônibus. Todos se conhecem, todos se recomendam, todos se contratam, todos se referenciam. E eu diria, ironicamente, que é uma família, né? Mas a gente já parou para pensar por que isso acontece, né? Uma das possíveis respostas, inevitavelmente, me leva a outra pergunta. Quais são os espaços que a gente circula e quem são as pessoas que estão se tornando as nossas referências, pessoais e profissionais? Porque, por exemplo, a população negra, que é para onde hoje vai o meu olhar, ela costuma ter destaque em pesquisas como as mais afetadas pelos extremos climáticos, pela pandemia, pelas enchentes. Homens e mulheres negros não querem contribuir com o debate de clima, será? Não querem integrar o campo da produção de conhecimento? O que se dá essa invisibilidade e ausência? Ao não querer, à falta de portas abertas ou à falta de possibilidades para que essas narrativas ecoem, para que essas narrativas vivam? Como comunicadora, eu gosto de recorrer à narrativa que expressa que comunicação é disputa de narrativa e é disputa de poder. Então, se a gente acredita que precisa acontecer uma mudança na sociedade brasileira, isso também diz respeito à necessidade urgente que a gente precisa dividir esse poder de decisão em todos os lugares que a gente passa.
Então, eu trago uma reflexão que me impulsionou a mergulhar nesse debate, que é a reflexão da justiça climática. Eu digo que se tornou um debate caro para mim, e é uma temática, de fato, que tem me mobilizado, que tem me desafiado, sobretudo no último ano, que eu me apropriei mais dessa agenda, porque não existe nenhuma possibilidade de debater clima desconectado do debate de direitos humanos. Eu compreendi que a gente não pode falar de justiça climática, que é um conceito que vocês com certeza viram muito nas trocas e interações, que nasceu do movimento por justiça ambiental, sem falar de racismo ambiental, sem falar de território, sem falar de grupos marginalizados, sem falar de gênero, e sem falar das mulheres negras, sem falar de representatividade. Então, nós, enquanto comunidade climática, enquanto sociedade civil, enquanto lideranças e tomadoras de decisão, a gente falhou gravemente ao lidar com o tema da mudança do clima, sem considerar o componente de justiça social na centralidade das ações, das iniciativas e na formulação de políticas públicas, né? Se a gente sabe e parte da premissa que os impactos dos extremos climáticos têm gênero, tem cor e tem lugar social, e se a gente não contempla essa realidade na prática, em execução, existe alguma incoerência nos nossos discursos, e é essa incoerência que a gente precisa combater. Nesse sentido, eu queria trazer 3 reflexões e inquietudes para caminhar para uma conclusão e a gente continuar o diálogo. Eu diria o pilar da inclusão. Existe um equívoco no conceito do que é inclusão, na compreensão do que isso significa de verdade. Inclusão não significa apenas mandar pessoas periféricas, negras, quilombolas ou indígenas para espaços como as conferências do clima. É acompanhar, é introduzir, é ampliar a rede dessas pessoas que estão chegando, é tornar esse terreno, que é árduo e muitas vezes enigmático para a periferia, um terreno que elas se tornem protagonistas, um terreno que elas encontrem suas formas de atuação de uma forma que elas levantem suas próprias vozes, né? Então esse é o primeiro grande contradição e ponto de reflexão. A segunda é a da representação. A representação, para mim, ela pode ser vista em 3 momentos. Primeiro, existe um lugar de adjeto, que é quando a gente aponta os grupos minoritários e os grupos marginalizados apenas como vulneráveis. A gente tem as nossas indignações, mas a gente finge que não está vendo e que essas pessoas não fazem parte das nossas culturas e estratégias organizacionais. O segundo momento é quando a gente transforma essas pessoas em objeto, ou seja, que é algo que a gente sabe fazer muito bem, faz pesquisa quantitativa, qualitativa, mas não mexe nas estruturas nem nas peças do jogo de poder, de influência e decisão. E, por fim, existe um lugar que eu acho que é o lugar que a gente não chegou ainda, que é o lugar de sujeito, né? Onde as pessoas participam de forma completa dos processos, das negociações, do ser porta-voz e de ir para a linha de frente. Essa reflexão é muito forte. Eu acho que a gente dá alguns passos, mas a gente dá outros passos para trás, porque existe muito privilégio, existe muita disputa pelo poder, pelo porta-voz. Então, esse é um lugar que a gente ainda está um pouco engatinhando. E, por fim, o lugar da mudança, né? Todos os que abraçam e se dedicam à agenda climática hoje devem reconhecer que uma perspectiva de um futuro climaticamente seguro e de um desenvolvimento sustentável jamais será possível se a gente permanecer sendo conduzido pela mesma bolha de sempre, a mesma que trouxe a gente até aqui hoje. Existe um coletivo que a gente apoiou no último ano, que é o Perifa Connection, não sei quantos conhecem, eles têm feito história aqui no Rio de Janeiro, com formação de comunicadores periféricos que falem sobre clima. Ele produziu uma publicação que ilustra bastante o que eu estou trazendo aqui nessa apresentação, e eu indico fortemente a leitura. Depois que eu terminar, eu vou deixar o link no chat. O nome da publicação é O que o antirracismo pode ensinar ao campo das mudanças climáticas. É um paper muito curto e muito potente. Então, eu queria encerrar essa fala com 5 alertas e 5 provocações que esse paper, produzido por pessoas periféricas, negras, e que estão tentando se lançar na agenda do clima, deixaram de recomendação para as lideranças, que são vocês. Primeiro, mitigação e adaptação não podem reforçar o racismo climático. Segundo, precisamos de uma perspectiva antirracista para a tomada de decisão em todas as esferas, do legislativo, executivo, judiciário,
contemplando assim as realidades e necessidades municipais e estaduais. Terceiro, não é ético tratar a população diretamente afetada pelos extremos climáticos apenas como vulnerabilizada, né? Além de não ser ético, não é justo, e além de não ser justo, não é suficiente. Quarto, o antirracismo é parte da luta por justiça climática. E quinto é uma pergunta, né? Como que a população negra e periférica pode e deve contribuir para o cenário de mudanças estruturais, para uma transição justa e de baixo carbono? Bom, eu fecho a minha reflexão com um pedido, né? Um pedido a vocês que estão nesse lugar de liderança. Se comprometam genuinamente a formar novas pessoas para que vocês não se tornem lideranças insubstituíveis, né? Para que a comunidade climática não seja um movimento, para que ela seja um movimento diverso em vozes, em contribuições e em resultados. Para que a nossa luta por consistência, coerência e profundidade nas ações pelo clima faça um sentido no longo prazo, né? E não há discussão de longo prazo sem considerar a inclusão, representatividade e mudanças sistêmicas. Então, é um pouco desse conteúdo que eu queria dividir, essas provocações, esses impulsos, e eu espero que eles reverberem na trajetória de vocês de médio e longo prazo. Obrigada.